Soube-se anos depois que amara terrivelmente um cara chamado Pântano. Porém, Pântano fora sacana com Laura de Jezebel. Queria comê-lo, bebê-lo, tê-lo nela, por um tempo de existência que só por conta dele deveria ser eterno. Ele a tudo assistia com uma indiferença artilosa, até que um dia, conduzido por um desejo perverso, deixou-lhe uma boca úmida, esfumada no vidro da janela do quarto. Era o sinal, a possível cumplicidade, um ponto de luz furando o pano de trevas daquela existência, sem tempo de pensar numa vida sem ele. Nela, afastada da vida por indisciplina, logo a moral testemunharia um crime, e o crime a mais justa de todas as causas. O cara do táxi a esperava na portaria, pôs a coroa de sua suposta nobreza, o anel de sua monarquia, pegou o manto e o cetro de sua desgraça e desceu apressadas as escadas em espiral. Imaginava os escravos, os súditos, a rainha deposta, os cavalos. Nevava dentro do táxi. Disse para o rapaz que a partir dali sua vida seria revista, reparada. Desceu. O táxi sumiu na fumaça da noite. Estranho como tão bela flor pudera brotar daquele lugar. Era uma avenida escura, suja, lamacenta. Vem, Laura, 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 Laura. Eram os chamados dos abismos. Seguiu. Era só. Tudo nela era só. Em torno dela era só. Tudo era só, mas ela parecia ser mais só do que todo mundo. Percebeu que ele era um labirinto, que sua vida inteira fora um labirinto. Ainda hesitou, mas depois lembrou que era tarde, quando, louca, em seu transe, preparou cuidadosamente um beijo e escondeu na nuca, um pouco abaixo da linha dos cabelos. Ele, moeda rara a cintilar no fundo de um abismo em guia de fome. Depararam-se. Ele ria às gargalhadas, zombava dela. Um par de olhos enormes e quase estrábicos tornaram-se turvos. O ódio era o amor que apodrecera. 180 milhões de Lauras de Jezebels, formando um triângulo perfeito. Ela vinha à frente, assassina. Sumiu do local do crime, deixando um racho de saliva que dava no espaço vazio, onde deveria ter se erguido o castelo dos seus sonhos. Durante as investigações, ficou-se sabendo que, ajudada por si mesma, tinha desenhado um sol na parede do quarto e posto nos raios a intensidade de uma vida pulsando através de palavras de duplo sentido e o nome dele, somado ao dela, formando uma escala combinatória, acrósticos em terceira dimensão. A população precisa acreditar na polícia. A polícia precisa mostrar-se eficiente. Encontraram-na. Chorava muito e já estava quase toda coberta de neve. No julgamento, sem direito à defesa, tentou sustentar a tese de que chovia, fazia frio. Mas logo entrou a acusação, trazendo as vestes que ela usava na noite do crime. Um sudário negro, todo bordado nas extremidades da franja, o que dava ao fato a sensação de latrocínio. Sangue. Consciente do próprio fim, resolveu trocar sua dor sufocada por um grande espetáculo. E assim o fez. Pronunciou lentamente a palavra amor na cara de todos os presentes, fazendo com que a polícia a espancasse, a estuprasse, a fizesse correr nua por um corredor de gilete, depois a lançasse numa solitária fétida, onde, muito ferida, reuniu suas últimas forças e gemeu. Na manhã seguinte, toda a cidade tornou-se estarrecida diante de centenas de florzinhas de plástico que haviam brotado de todas as partes da cela. A polícia, por ordem do senhor ministro da Justiça, compareceu ao velório, com um pedido formal de desculpas e uma enorme guirlanda de rosas brancas que foram despetaladas e lentamente atiradas sobre o esquife. Anos depois, ao relerem os autos, percebeu-se a presença de uma estranha inscrição, feita pelo juiz na margem esquerda da página, em que dizia: "Que tola foi Laura de Jezebel."